Olá, quero começar o nosso programa de hoje falando sobre a importância de compreendermos tudo o que Deus nos fala e de tentarmos aplicar e seguir na nossa vida e no nosso dia a dia. Eu sei que nem sempre é fácil, mas nós precisamos tentar compreender tudo que a palavra do Senhor nos fala. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, a Bíblia nos orienta: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Que nós possamos entender essa importância. Muitas vezes no nosso dia a dia, seja com a família, seja na igreja, seja com as pessoas com as quais nós convivemos, conflitos podem existir, dificuldades podem existir. Mas o que a palavra de Deus nos orienta é para que sigamos a paz com todos. E isso de fato, não é fácil, mas que nós possamos aprender com Deus essa orientação e aplicar na prática no nosso dia a dia. O nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência e pelos recados nas redes sociais. Você sempre pode participar deixando a sua pergunta ou seu comentário no Instagram, @JaqueStefano, e na fanpage facebook.com/JaquelineStefano. Você participa também ligando para 0 operadora 11 3337 5886. Hoje a gente vai entender sobre dores crônicas, porque algumas aparecem sem motivo, hein? A gente vai conversar com o Dr. André Tsai, que é ortopedista e acupunturista, e vamos conversar também com o Dr. Marcos Pai, que é fisiatra e acupunturista, e eles esclarecem as nossas dúvidas sobre esse tema. Se você que está me assistindo passa por isso ou conhece alguém que passa por isso, dores recorrentes, reclamações constantes, já fizeram alguns exames, não conseguem diagnóstico, uma explicação específica, será que pode ter tratamento para isso? Quando que é hora de passar por uma cirurgia? Ou será que existem tratamentos conservadores que podem ajudar, que podem levar até mesmo a cura? A gente vai falar hoje também sobre diagnóstico e prevenção. Então eu estou esperando a sua pergunta, a sua colocação, o seu comentário no Insta ou na fanpage. E também por telefone no 0 operadora 11 3337 5886. Nós recebemos de uma telespectadora um pedido. Como a gente várias vezes falou aqui sobre os cuidados com a mulher, a primeira ida ao ginecologista, uma telespectadora tem um filho homem e pediu para que a gente falasse sobre os meninos e qual é o momento certo deles procurarem um urologista. E hoje eu vou conversar com o doutor Roberto Juliano, que é urologista e, portanto, vai esclarecer as nossas dúvidas sobre esse tema. Sobre esse assunto também, se você tem pergunta, deixa sua mensagem nas redes sociais ou liga pra gente. Vamos começar o programa com muita informação, dando aquele giro e... começando com o quê? Com parabéns! Parabéns, João Ruth! Muitos anos de vida, Deus te abençoe, que seja um dia maravilhoso para você e que o Senhor continue realizando sonhos na sua vida, viu? Boa tarde! Muito obrigado, Jaqueline Stefano. Boa tarde para você, viu? Muito obrigado, meus 52 anos de vida. Tão jovem! Obrigado. Olha, gente, é o Giro 681. Os morcegos estão sendo estudados por cientistas por uma característica especial. Eles são fiéis ao casamento. São seres estranhos. E descobrir como vivem foi o projeto de cientistas israelenses. Tendo notado um padrão de fêmeas de morcegos egípcios comendo comida da boca de machos em cativeiro, os pesquisadores da Universidade de Tel Aviv descobriram o que chamaram de forte correlação com os pares que estavam se reproduzindo juntos. Para os especialistas, é um tipo de situação de troca entre os casais mais próximos, que são fiéis. Testes de DNA foram realizados em filhotes de morcegos para determinar a paternidade para o estudo, que foi publicado na revista Current Biology. Muito bem, o giro vai seguindo. Vamos ver a quebra de um recorde mundial que aconteceu na Rússia. A cidade de São Petersburgo, na Rússia, celebrou seu aniversário de 316 anos com um recorde mundial. 556 bateristas de 80 grupos de percussão e bandas vieram de 40 cidades do país, Ucrânia e Bielorrússia, para participar do evento.
Para se qualificar para o crescente recorde, os bateristas tiveram que tocar ao mesmo tempo, começando um após o outro até que o último se juntasse. A avenida central da cidade de Nevski Prospekt viu todos os tipos de uniformes e estilos, enquanto os bateristas de todas as idades fizeram o recorde. Antes, ele foi estabelecido em São Paulo, no Brasil, em março deste ano, mas envolveu apenas 104 bateristas, o que permitiu a São Petersburgo celebrar a quebra do recorde com sorrisos e aplausos. Muito bem, o giro termina e mostra que os discos voadores podem existir. Uma década depois do conceito original ter sido desenvolvido, um protótipo de uma aeronave romena, semelhante a um disco voador, chegou ao céu em seu primeiro voo teste. Denominado ADIFO, ou Objeto Voador Direcional, o protótipo pode mudar a direção e ângulo em pleno ar, com grande agilidade e pode até voar de cabeça para baixo, segundo seus engenheiros. A pesquisa da ADIFO foi completada ao longo de várias décadas pelo Dr. Yusif Tapusso, um pesquisador de aerodinâmica, que criou o que ele chama de perfil de golfinho, para uma aeronave com um corpo curvo e circular. Tapusso disse que não poderia descansar até que ele fez testes experimentais que ele realizou em um modelo de madeira em 2007. O protótipo, que usa uma combinação de motores para impulsioná-lo e rotores para subir no ar, ganhou um prêmio em uma exposição anual de invenções na cidade suíça de Genebra, em 2018. A equipe por trás do ADIFO diz que o conceito pode ser aplicado tanto a aeronaves tripuladas quanto a não tripuladas. E eles esperam testar modelos de tamanho real no futuro. Muito bem, o Giro pelo Mundo fica por aqui. Quero convidar você para assistir o Fatos em Foco deste domingo, à 1h, onde tem informação, entretenimento e cultura. Fatos em Foco, a nossa revista eletrônica. Você pode me acompanhar também pelo Instagram, @João_Ruth. Jaqueline Stefano, volto semana que vem, se o pai assim permitir. O senhor é bom. Combinado, João. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ele lembrou do programa, né? Agora eu vou lembrar também vocês do Consulta ao Doutor, temas bíblicos, que vai também ao ar no domingo, assim como Fatos em Foco, só que às 8h30 a gente preparou um programa especial falando sobre os cristãos perseguidos. Eu espero você. E agora a gente tem informação ao vivo das ruas. Vou falar com a nossa repórter Jéssica Marques. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Não me ouve, Jéssica? Então, a qualquer momento, ela entra ao vivo para conversar com a gente e trazer informações sobre a greve. Agora eu vou bater papo e esclarecer as nossas dúvidas sobre o momento certo para o menino ir ao urologista. Eu estou recebendo aqui o Dr. Roberto Juliano, que é urologista e vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem, Dr. Roberto? Tudo bem, saudações aos seus telespectadores. Espero poder ser útil. Prazer recebê-lo aqui, doutor. Muito obrigado. Doutor, há muitos anos a gente fala que o médico da mulher é o ginecologista, a mulher vai muitas vezes, tem a primeira consulta geralmente cedo, após a primeira menstruação, e já falamos aqui várias vezes sobre isso. E uma telespectadora mandou uma mensagem falando que ela tem um filho menino e ela queria saber qual o cuidado que deve ter com ele. E aí eu queria começar te fazendo uma pergunta. A gente deve o fato dos homens geralmente terem mais dificuldade para procurar ajuda médica justamente a se falar pouco sobre isso, a se incentivar pouco, que o homem tem o médico dele também? É muito legal, eu até agradeço a oportunidade, até em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, que eu também represento aqui, a oportunidade dessa excelente pergunta. E, de fato, as mulheres sempre tiveram à nossa frente. E com relação ao cuidado da saúde, isso é muito claro, né? Então, a mamãe leva a filha ao médico quando tem a primeira menstruação, quando começa
aumentar os seios, e mesmo antes disso, porque é um hábito dela ir ao médico, é um hábito que ela criou a partir da mãe dela, dos avós, etc. E os meninos merecem atenção, como os homens também. Hoje nós estamos tendo uma inversão muito acentuada da pirâmide demográfica, né? Nós teremos muitos centenários, 16 vezes mais centenários a partir do ano de 2050, em relação ao que se tinha no começo desse século. E os problemas da idade, que inclui a próstata, têm levado cada vez mais os homens a procurar espontaneamente o médico, e muitos estimulados pela própria mulher. Hoje eu operei 2 pacientes que foram muito estimulados pela mulher. Com relação à criança, o melhor momento, eu diria que é antes do parto. Quer dizer, hoje nós temos exames de imagem que detalham muito o feto e que conseguem fazer diagnóstico de problemas, no nosso caso, do trato urinário e do trato genital masculino, que é o que o urologista cuida, dilatações do rim, problemas de bexiga, problemas genitais também, antes mesmo do parto. E algumas situações muito específicas podendo até intervir antes do nascimento do menino. Agora, ao nascer, quem dá a primeira assistência é o pediatra, que deve estar treinado a ver as questões gerais da criança, o que inclui os problemas genitais, do rim, da bexiga. E geralmente encaminhando se necessário, né, doutor? Geralmente encaminhando se necessário, mas eu acho que é importante algumas situações que podem ser mais frequentes, que a gente pode discutir aqui se você quiser, como por exemplo fimose. Vamos começar por aí então? Vamos. Quero saber todas essas mais importantes. E como eu tenho um filho menino, eu pesquisando, lógico, eu sigo a orientação do nosso pediatra, mas mesmo antes dele nascer pesquisando, eu percebi que existem frentes diferentes de orientação sobre fazer ou não o movimento no órgão do menino, estimular ou não estimular, justamente por conta da fimose. Eu ouvi médicos, e aí se a gente for pensar em mundo, existem frentes diferentes, que preconizam fazer a cirurgia assim que a criança nasce, nos primeiros dias de vida. Outros, não faça a cirurgia só se for necessário quando adulto. Afinal, o que a gente deve fazer quando tem um bebezinho homem, doutor? Bacana. Bom, na realidade, para você ter ideia, eu acho que vale a pena, já que o assunto é fimose, a gente falar especificamente o que é fimose. Por favor. Né? Então, a maioria dos meninos nasce com a pelinha cobrindo a cabeça do pipi, chamada glande, e quando você tem dificuldade de expor a glande, porque está fechadinha a ponta dessa pelinha do prepúcio, chamado prepúcio, isso é uma fimose. Pra você ter ideia, 99% das crianças nascem com fimose. Quase todos. Quase todos. E na vida adulta, se não fizer nada, só 1% das crianças vão ter fimose. Quer dizer, 99% vai se resolver espontaneamente. Então, a primeira mensagem é que, na maioria dos casos, a mamãe e o papai não precisam se angustiar, porque isso vai resolver de um jeito ou de outro. Não precisa fazer nada tão invasivo antes, que provavelmente não vai precisar nem quando adulto, não precisa né? fazer nada. Mas, em medicina, sempre existe polêmica e existe argumentações fortes de um lado e do outro que a gente pode discutir aqui. Então, por exemplo, existe a questão religiosa, né? Então, o judeu, o muçulmano, ele recomenda fazer a circuncisão. Existe uma base para isso. A circuncisão, a retirada dessa pele, é sim higiênica. Existem trabalhos mostrando que diminui a incidência de AIDS em torno de 1/4, diminui a incidência de HPV, que é o condiloma, que é a crista de galo, nas pessoas circuncisadas num trabalho feito na África. Evidentemente que um trabalho feito numa população que talvez não tenha as mesmas condições de higiene que a gente tem num lugar mais desenvolvido, como nós,
existe um desvio que deve ser considerado. Então, a circuncisão é uma cirurgia higiênica, sim. Agora, se você precisa fazer assim que nasce, essa é uma grande discussão, mesmo naqueles médicos envolvidos com questões religiosas, etc., existe essa discussão, visto que a maioria das crianças vão crescer e vão lacear esse prepúcio, vão expor o prepúcio e não vão ter os problemas de fimose. Agora, quando a fimose dá problemas, aí você tem que intervir, às vezes até na criança. Começa a... Vamos imaginar ainda em crianças, doutora, esses sinais de problemas poderiam ser quais? Em que faixa etária alguma coisa pode acontecer? Assim que nasce pode acontecer. São as inflamações no pipi, começa a formar pus no pipi, a criança dói para urinar. Às vezes é tão fechadinha, uma cabecinha de alfinete, que o xixi não sai. E isso pode ser um problema de dar infecção na urina, dar dilatação até dos rins. São casos de exceção. Claro. Mas pode existir, é importante. Se a mamãe e o papai observam que na hora do xixi enche o pipi e sai com dificuldade, essa é uma situação que precisa de intervenção. Doutor, é genético? Se o pai, de repente, teve um problema, é provável que a criança tenha também ou não? Não, existe uma incidência familiar, mas não dá para dizer que seja determinado por um gene. Né? De qualquer maneira, crianças do sexo masculino que têm infecção urinária de repetição e têm fimose, essas sim precisam de intervenção. Crianças que têm inflamação no pipi com frequência, essas precisam de intervenção. E muitas vezes o papai e a mamãe devem estar atentos a isso. Doutor, o senhor falou e era a minha próxima pergunta. Em meninas, eu percebo, eu só tenho um filho homem, mas tenho minhas sobrinhas, e em meninas eu percebo que é mais comum as infecções urinárias começarem cedo do que nos meninos. É verdade isso? É verdade. Na realidade, quando nasce, o homem, o sexo masculino, o nenê, tem mais infecção urinária que a menina, porque ele tem mais malformações, por exemplo, a própria fimose. Mas já na primeira infância, logo depois que nasce, as meninas começam a ter mais infecção urinária. Vai ser assim na idade adulta, vai ser assim na idade reprodutiva, porque existe uma questão anatômica. A uretra feminina está junto da vagina e está muito próximo do ânus. É questão da higienização mesmo, então, doutor? Não é só higienização, isso é outro problema que às vezes a gente, o médico, neurotiza muito a mãe. Por favor, né? Hoje em dia... A gente quer se sentir culpada, né? A gente aceita até algumas coisas, né? Eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa culpa. Então, o uso de sabonetes que matam um monte de germes, isso não é fisiológico. As questões de higiene, claro que são importantes, né? Fez cocô, limpa o cocôzinho, faz higiene local, tanto para o homem como para a mulher, mas sem essa neurose de usar sabonetes antissépticos, medicações e coisa desse tipo, na maioria das vezes. Nós fomos feitos assim, vamos ser assim. Quando a menina ou o menino começam a ter muitas infecções, isso tem que ser investigado. Às vezes isso indica um certo mau funcionamento para fazer o xixi, algumas doenças como refluxo vésico-ureteral, quer dizer, o xixi que volta da bexiga para o rim, e aí sim o pediatra, junto com o especialista, pode orientar melhor o tratamento. Doutor, o senhor falou uma coisa interessante, que a dificuldade de algumas crianças, e isso começa muito cedo, é em urinar. Já ouvi vários pais falarem de crianças que o pediatra encaminhou para o urologista porque era muito pequenininha a saída, é isso mesmo, né? Pequenininho o canal para o xixi sair, né? Essa é uma das situações, mas nós temos outras. Por favor. Existem problemas neurogênicos, né? Toda mamãe hoje recomenda que comece a tomar ácido fólico muito antes de engravidar para evitar malformações da coluna. Essas malformações da coluna, que são bem baixas, do sacro, do cóccix, são malformações que podem levar a problemas para fazer xixi, para fazer cocô, e isso levar a infecção de urina. E outras situações também que a gente tem que chamar atenção,
por exemplo, o testículo, né? É importante que o papai e a mamãe palpem para ver se os testículos estão no saquinho. A partir de quando? Como é que é? A partir da hora que nasce, né? Na realidade, especialmente em prematuro, você pode ter um número significativo que não desceram, em torno de 30%, mas isso deve acontecer nos primeiros meses de vida. Se o testículo não tiver no saquinho, deve-se levar deve chamar a atenção do médico, né? O médico deve palpar, mas às vezes o testículo fica fora, fica dentro do saquinho. A partir de quantos meses já é esperado que, com certeza, a partir de entre 3 e 6 meses, o testículo deve estar no lugar. Uhum. E aí tem outras situações também, por exemplo, tumor, câncer de testículo. A gente vê em adultos jovens, né? Frequente um atleta, nós tivemos vários atletas, fulano teve um câncer de testículo. E isso pode acontecer na criança também, não é uma coisa muito frequente, mas geralmente quem descobre é a própria pessoa ou, no caso da criança, o papai e a mamãe. Então, se tem um testículo que está grande, se tem um caroço no testículo, isso pode ser sinal de um câncer. Não necessariamente vai ser isso, existem outras situações que também chamam atenção. Às vezes um saquinho grande pode ser água no saquinho, que na maioria dos casos reverte nos primeiros 6 meses espontaneamente, a chamada hidrocele. Então, todas essas coisas, um carocinho, um aumento no testículo, deve ser observado. Pode não ser nada, mas pode ser também, por isso que é necessário observar, né? Exatamente. Doutora, eu vou deixar algumas perguntas para o próximo bloco, e uma dúvida que eu tenho, e eu sei, eu já conversando com mães de meninos percebo que elas têm, é na hora do desfraude, qual é a orientação, qual a maneira correta de ensinar um menino a fazer xixi, e aí entender, entrou na adolescência, entrou na puberdade, muitas vezes o menino quer ajuda, ele quer a orientação de um médico para saber o que ele deve fazer, como ele deve lidar com o próprio corpo. Os pais, a gente tem aqui um público grande de cristãos, os pais às vezes têm uma preocupação, mas nada melhor do que um médico para poder orientar esse jovem do que está acontecendo com o corpo dele. Então eu faço essas perguntas no próximo bloco, tá, doutor? Okay, a gente vai para o obrigado. break e daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí. Nosso programa está de volta, ainda hoje a gente vai falar sobre dores crônicas, mas agora a gente continua batendo papo com o doutor Roberto Juliano, que é urologista, está esclarecendo as nossas dúvidas. Se você tem pergunta, liga 0 operadora 11 3337 5886 ou manda sua mensagem através das redes sociais. Quero mandar um beijo especial para uma telespectadora especial, Denise Lu, que está nos assistindo em casa. Segunda-feira ela está de volta ao programa, está se recuperando de um procedimento rapidinho que ela fez. Dê, um beijo grande para você, obrigada pelo carinho, pela audiência. Ela está aqui mandando mensagem, assistindo o programa. Doutor, eu volto com a colocação que eu fiz no bloco anterior agora e eu queria entender sobre essas questões do menino na hora de ensinar a fazer xixi. Eu estava perguntando para outras mães, vocês ensinaram a fazer xixi sentado? Quando que o menino aprende a fazer xixi em pé? Isso faz diferença até para o desenvolvimento, pensando em questões de higiene, em doenças? Na realidade, a natureza ajuda muito a gente, né? A gente não pode atrapalhar. Existe o tempo, tanto do menino quanto da menina, de tirar a fralda. Esse tempo é um tempo fisiológico, em geral, em torno dos 5 anos, até os 5 anos, a criança tira a fralda. Existe um problema que é a enurese e a incontinência urinária que algumas crianças vão levar. Então, muitas vezes, não tira com 5 anos, mas tirou já com 2 anos, ou tirou com 6, com 7, a gente tem que tentar minimizar esse problema, porque existe uma pressão sobre a criança dentro da própria sociedade. Então, você pega a turminha dos 5, 6 anos, né? Eu não uso fralda, você ainda usa fralda, quer dizer, você é menos que eu. Então, esse ambiente a gente tem que minimizar.
Até entre irmãos, muitas vezes, até né? entre irmãos. Com a sua idade eu já tinha tirado a fralda. É a história do bullying, né? Uhum. Então, na realidade, se está incomodando a criança, ou por uma questão social, ou porque fica irritado, porque tem uma inflamaçãozinha na pele, uma dermatite, isso deve ser visto pelo pediatra, visto pelo urologista, no sentido de se tratar de alguma forma, e tem várias formas de tratamento, mas isso nunca deve ser feito antes dos 5, 6 anos, e às vezes, se o ambiente estiver sadio dentro da família, não deve se pressionar a criança e pode-se esperar o tempo dessa criança. A gente observa algumas crianças têm habilidade esportiva, então desde pequenininho elas já mostram uma habilidade que outra não tem. Outras têm habilidade com a palavra, com o aprendizado. Então há que se respeitar esse momento da criança. Assim como sexualidade, que é uma outra coisa que deve ser conversada e orientada também no seu devido momento, até para se acalmar sobre isso. Doutor, o senhor fala e me faz pensar no quanto a gente quer que o nosso filho seja o melhor em tudo. Eu me lembro que eu tenho várias mães que têm filhos com meses diferentes do meu, e o Davi começou a falar muito cedo, com poucos meses, algumas palavras ele já começou a balbuciar, com 6 meses ele já falava mamãe. Era engraçado porque a minha mãe disse que eu falei muito cedo e eu falava, não acredito que ele está falando isso mesmo, ele pedia banana, essas coisas. Só que ele demorou um pouco mais para andar. No aniversário dele de 1 ano, eu tinha certeza que ele estaria andando e ele não estava, com outras crianças que estavam. Então, o que eu quero dizer é, cada criança, dentro de uma faixa esperada, lógico, pode desenvolver um pouquinho para mais em alguma área e um pouquinho para menos na outra, como o senhor está falando, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A gente deve, como pais, entender isso, né? Não pressionar o seu filho a ser o maior do mundo em tudo, porque não é assim que funciona. Estimular as habilidades dele, valorizar as habilidades dele e não diminuí-lo por ter um ou outro problema. Acho que a regra geral é essa daí que vale. Doutor, queria, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, entender um pouco, trazer orientação para os pais e até para os jovens que nos assistem, do que começa a acontecer no corpo dos meninos, o que pode acontecer com eles, que às vezes causa dúvidas, vergonha, e nem os pais sabem como orientar. Talvez a ajuda de um urologista aí, não é mesmo? Eu acho que é importante o médico, em geral, suportar ativamente essas questões de modificação do corpo. Então, existem tabelas que mostram isso, mas, de novo, né, a chegada da puberdade, ela não é igual para todos, né? Então, tem aquele menino que começa a ter pelo, começa a ter barba, os genitais começam a se desenvolver antes que os outros, e aqueles que isso vai ser um pouquinho mais retardado. De novo, existem casos de puberdade retardada, de puberdade precoce, e aí, se você acha que pode estar tendo alguma coisa desse tipo, procurar um médico. Mas minimizar a pressão, né? Eu vejo, por exemplo, hoje, um adiantamento de muitas coisas, né? Então, e as coisas vão mudando. Antigamente eu queria que minha filha fosse uma atriz, eu queria que meu filho fosse um jogador de futebol, eu queria hoje que minha filha seja uma youtuber. A gente tem que tomar cuidado um pouquinho com isso. A gente deposita tanta expectativa neles. Na realidade, eu acho que o principal objetivo dos pais é que a criança seja saudável e feliz. Então, acho que esse é o mote, é o que deve direcionar. Doutor, chegou uma pergunta para nós. É Maria? Quantos anos tem o filho dela? O neto da Maria tem 2... Já desfraudou? Disse que o neto da Maria tem 2 anos e está fazendo xixi sentado se tem problema. Não tem problema por enquanto, né? Nenhum problema, nenhum problema. Fazer xixi sentado ou fazer xixi de pé, essa é uma convenção, né? A gente não deve levar algumas coisas para um caminho de que há um desvio na sexualidade ou coisa desse tipo por isso. Ao contrário, você faz xixi sentado? Faz. Por quê? Para não fazer xixi para fora.
A criança é muito mais esperta do que você imagina. Eles são mais do que a gente às vezes deposita neles, né? Muito. E o que eu vi a maioria das minhas amigas que tem menino falar, o doutor vai poder explicar, é que eles, como geralmente é a mãe que desfralda, eles têm esse exemplo da mãe, eles realmente começam a fazer xixi sentados, mas é deles, em certa idade, começarem a fazer o xixi em pé, né, doutor? Exatamente. É quase que natural isso, né? Deixa a natureza ir cuidando disso. É lógico que o estímulo ajuda, né? Por exemplo, no caso do seu filho que você comentou, ele começou a falar mais cedo porque seguramente ele tem essa habilidade, mas também dentro de casa há uma abertura para o diálogo. A mãe que não para de falar, né? Um estímulo. Mas isso é legal e isso vale para tudo, né? Doutora, a gente tem que finalizar e a última colocação é, tem uma hora certa, então, desse menino, desse jovem, procurar o urologista? Tem. Como eu falei para vocês, a hora certa é no começo da vida, né? Você tem que avaliar algumas situações que a gente não comentou aqui por questão de tempo, torção de testículo, uma coisa que pode acontecer nos primeiros dias e pode até perder o testículo. Então, é importante que seja avaliada por um médico logo nos primeiros dias de vida, com relação aos genitais, com relação à urina, que nós estamos falando dentro da minha especialidade, e isso é logo no comecinho mesmo. Existe o neonatologista, existe o pediatra que ajuda a orientar e mais essas questões que nós colocamos. Dá uma olhadinha como é que faz xixi, dá uma olhadinha, dá uma examinadinha como é que está o saquinho, como é que está o testículo. A gente faz um exame para ver como é que está a coluna, depois vocês vão falar de coluna. Então, essas coisas, o médico tem que ter uma atitude proativa, mas os pais também. Porque às vezes os pais percebem antes que todos. E a gente que está com as crianças todos os dias, né, doutor? Todos Essa os percepção dias. tem que ser nossa, né? As modificações do corpo são mais perceptíveis pela própria pessoa, a partir do momento que já tiver essa compreensão, e pelos pais, com certeza. Doutor, teríamos milhões de perguntas. Te convido para voltar mais vezes, se puder, por favor. Quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o site urologia.com.br, né? Urologia.com.br. Mais uma vez, obrigada, doutor. Eu que agradeço bastante e estamos à disposição. Obrigada. E agora a gente tem dica do Shopping do Povo, vamos conferir. Olá a todos vocês que estão assistindo a programação da HIT. Eu tenho uma dica muito especial hoje para vocês. Olha, pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre um filme chamado Restaurados. Quem ainda não assistiu está perdendo, porque através deste filme você pode evangelizar os seus parentes, os seus familiares, os seus amigos, porque este filme traz a história de 3 famílias totalmente diferentes, mas que terão um encontro com o poder de Deus. Eu não vou contar tudo, porque você tem que adquirir e será uma bênção na sua vida, porque eu tenho ouvido muitas pessoas voltarem para presentear alguém com este filme, Restaurados. Está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site, spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa dica de hoje. Aguardo todos vocês aqui no Shopping do Povo. Muito obrigada, dona Eliana. Eu espero mais dicas, né, pra gente aqui a semana que vem. Com certeza faremos a nossa visita ao Shopping do Povo e agora vamos esclarecer as nossas dúvidas sobre dores crônicas, aquelas que muitas vezes não têm motivo aparente. Eu estou recebendo o doutor André Tsai aqui, que é ortopedista e acupunturista, e também o doutor Marcos Pai, que é fisiatra e acupunturista. Tudo bem, doutores? Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-los aqui, viu? Doutores, eu queria começar perguntando e entendendo até um pouco mais sobre essa questão do fisiatra. Quero começar perguntando para o doutor. Eu fui até estudar mais sobre essa especialidade. Eu queria que o senhor falasse para nós sobre a importância dessa especialidade, por favor. A fisiatria é uma especialidade médica recente, né? Ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, quando muitos soldados americanos, soldados europeus voltavam, né, para casa e não tinha um médico especialista que podia cuidar dessa parte da reabilitação, né, dos cuidados físicos que esses pacientes muitas vezes demandavam, seja ele dor crônica, amputações, algumas sequelas que surgiram na guerra. Então acabou surgindo essa figura da fisiatria, né, do médico fisiatra, que cuida desses pacientes, que orienta a reabilitação desde no hospital
até quando está no consultório ou até em casa, orientando exercício, procedimentos, atividades e remédios que a pessoa pode fazer para ajudar a restaurar a funcionalidade, ou seja, os movimentos do dia a dia, e também tratar outras causas secundárias como dor. E eu queria agora fazer uma pergunta aos dois, vou começar direcionando ao doutor André, uma coisa que eu percebo interessante, até aproveitando que ele também é ortopedista. Eu conheço N pessoas que reclamam de dores nas costas, de dores na coluna e que falam, eu já fiz todos os exames, não consegui concluir exatamente o que eu tenho. E aí a pessoa fala pra mim, eu fui no massagista, eu fui no ortopedista, eu fui nisso, eu fui naquilo, e vira e mexe a coluna trava, a coluna dói e a pessoa fala, eu não consegui descobrir o que é. Realmente, muitas vezes é difícil o diagnóstico, doutor? Infelizmente, sim. Né? O que acontece? Quando você fala em termos de dor, esse ambiente de dor, a gente precisa dividir se essa dor é aguda ou é crônica. Perfeito. Então, essa situação que você comenta, eu visualizo ela como uma dor crônica. Ou seja, por definição, são dores que acometem há mais de 6 meses. De maneira recorrente, De maneira né? recorrente. Então, é muito comum você ter pessoas se queixando de dor nas costas, no ombro, joelhos, há mais de 2 anos, há mais de 10 anos, depende da idade da pessoa. E tudo que é crônico, a causa ela acaba sendo mal definida. É diferente de eu chegar aqui, tropeçar, torcer o joelho ou torcer o tornozelo, que foi uma coisa que aconteceu agora, uma coisa aguda, que eu sei a causa de uma forma bem nítida. Na dor crônica, isso se perde. Você não tem uma definição muito clara o motivo pelo qual você acaba tendo dor. Tanto é que, na literatura, por exemplo, dor nas costas, na região da lombar, 80% a gente classifica como dor lombar mecânica inespecífica. Ou seja, inespecífico porque realmente você vai fazer um exame de imagem e você não encontra nada. Uau. Ou nada que justifique essa dor. Então, de fato, isso que você levanta é o que a gente encontra na nossa prática clínica. As pessoas vêm com uma queixa de dor, seja ela onde for, e você não encontra, de fato, uma causa específica. Olha, tem uma hérnia ou tem uma ruptura. Isso, uma grande parte, a gente não consegue encontrar. Mas em outra parcela da população, a gente consegue. A gente consegue identificar, sim, é uma hérnia, sim, é uma artrose, sim, é uma ruptura de um tendão. E é aí que merece um tratamento específico. Doutores, quando não tem essa causa aparente, né, esse porquê muito claro, dá ainda assim para tratar? E eu quero emendar com uma outra pergunta, eu gostaria que vocês ficassem à vontade para responder e complementar um ao outro. Muitas dessas pessoas que eu conheço relatam que quando ficam muito nervosas ou quando tem uma crise intensa de estresse, a coluna dói. Eu queria entender se isso pode ter relação mesmo. Pode ficar à vontade. Quem prefere começar falando? Posso comentar? Por favor. Então, isso. A dor, a gente vê que é um difícil diagnóstico às vezes, né? Nem sempre o que a gente vê no exame de imagem bate com o que a pessoa sente. Então, tem muitas pessoas que chegam no consultório falando que tem uma dor na coluna do lado direito, a gente faz uma ressonância e mostra que é lesão do lado esquerdo. Ou seja, então, o que a gente vê no exame não bate com o sintoma. Por isso que também é um desafio, tá? Mesmo assim, quando a gente consegue ver a causa, a gente consegue tentar fazer um tratamento, digamos, com base dos sintomas e com base no local da dor, o que a pessoa sente. A gente pode dividir uma dor mais muscular, uma dor mais de nervo, uma dor talvez mais de hérnia. Aí tem um tratamento, orientação, conduta mais específica para cada caso. O estresse pode ter relação de fato? Olha, é mais fácil a gente explicar pela ótica da medicina chinesa, da Por acupuntura. favor. Então, eu sou ortopedista e, como ortopedista, a gente precisa de uma coisa mais palpável. Ou caiu, ou levou uma bolada. E a gente não leva muito em consideração a questão emocional. Então, olhando pela ótica da acupuntura, há 2.000 anos atrás, ou 3.000 anos atrás, os antigos chineses da medicina chinesa já identificaram que o fator emocional ele tinha um componente muito importante na gênese de doenças ou desequilíbrios, no caso, dor. E não só a parte emocional, como também a parte climática. Então, hoje... Virou o tempo dói, eu vi várias pessoas falarem isso já, Normalmente, o consultório de dor crônica aumenta. Então tem relação de fato, Tem relação. Agora, é natural, você passa um nervoso,
você começa a ficar tenso aqui, ó. Verdade. Tem gente que dorme e começa a ter bruxismo. Então, toda essa tensão que a gente descarrega, e hoje, inclusive, na psiquiatria, está muito bem estudado as manifestações somáticas Verdade. no nosso psique em cima do nosso esqueleto. A cefaleia pode ter relação também com a coluna, dores de cabeça? Por favor. Com certeza. A gente sabe que a cefaleia, ou seja, a dor de cabeça, na verdade tem mais de 100 causas diagnósticas diferentes, desde enxaqueca até uma cefaleia tensional por causa muscular, até uma alteração aqui na articulação da mandíbula, outras causas mais, digamos, bizarras e mais raras, né, como neuralgia do trigêmeo, tumores ou doenças que precisam de um diagnóstico mais específico. Só que, no geral, a gente vê que tem muita relação com a postura. Imagina, a pessoa acorda com enxaqueca, está com uma dor de cabeça, ela também já fica mais retraída, que nem o doutor André comentou. Isso vai piorando, vai perpetuando essa dor. E muitas vezes sinais aqui da coluna, o nervinho, acaba irradiando na cabeça. Então, muitas vezes, tratando, examinando, vendo essa questão do pescoço, a gente consegue um alívio importante na cabeça. Eu vou pedir para vocês me explicarem um pouco do que vocês trouxeram aqui, mas antes eu quero fazer uma pergunta da... É Josi? É isso? Josilene, de Sergipe, obrigada pela participação, Josilene. Ela disse que já há mais de 6 meses ela está com uma dor que começa na planta dos pés e vai até a bacia. Diz que vai a perna inteira até a bacia. Ela quer uma orientação. Eu sei que é muito difícil só com essa colocação que ela faz, mas é importante ela procurar ajuda se isso já continua há mais de 6 meses? Sem dúvida. Na medicina, quanto mais cedo você procurar um auxílio, primeiramente para fazer um diagnóstico e, consequentemente, um tratamento, melhor. A Josi tem quantos anos? Ela falou a idade? Rô. Ela falou a idade? Não falou. Bom, com poucas informações clínicas, a gente pode postular algumas hipóteses, mas talvez ela tenha uma fasciite plantar, que é muito comum em mulheres. Depende do calçado ainda, do que ela use, pode ser uma metatarsalgia, uma neurona de morta. Então, normalmente, quando começa lá embaixo e sobe, provavelmente o problema começou nos pés mesmo. Então, pode ser uma fasciite, pode ser um navicular acessório, pode ser uma joanete. E o fenômeno da dor é interessante, porque se eu der uma martelada no meu dedão, o trauma foi localizado, mas a percepção da dor, por mecanismos específicos que a gente chama de sensibilização, ele começa a sentir a dor no braço todo. Então, provavelmente, o que a nossa colega está desenvolvendo é uma dor local no pé e que está subindo porque ela não procurou um auxílio ainda. Doutor, eu queria entender com vocês, então, como é que funciona essa questão da dor. O nosso cérebro que manda, explica isso pra gente. Então, vocês podem explicar, por favor, já que o senhor começou a falar? Podem ficar à vontade. A dor é um fenômeno que é percebida no cérebro, né? Do mesmo jeito que o cérebro sente as emoções, tristeza, estresse, ansiedade, depressão, ela tem uma área específica que interpreta o sinal da dor. Então, isso que o doutor André comentou é assim, quando você tem uma lesão no local, dá uma inflamação, só que também ao mesmo tempo ele manda um sinal para a medula, que sobe depois até o cérebro. Então, por isso que o tratamento de dor crônica, muitas vezes, não é só um analgésico anti-inflamatório. Ele serve apenas como paliativo para tentar diminuir o sinal da dor. Só que o que resolve mesmo é mudança de estilo de vida, exercícios, a acupuntura pode ajudar, porque a acupuntura vai atuar no cérebro, alterando alguns neurotransmissores que diminuem a sensação da dor. Tá? Doutores, em muitas dessas doenças que a gente vai citar aqui, eu vou pedir para vocês já passarem a explicação porque tem aqui, a acupuntura pode ser uma boa ajuda? Sem dúvida. Isso, inclusive, trabalhamos em serviços universitários, centros de pesquisa, atendemos população, fazemos pesquisa com os nossos pacientes e tem vários trabalhos confirmando esse benefício que a acupuntura pode trazer nesse campo da dor crônica. A gente pode falar de cura? Controle. Infelizmente, várias doenças não têm cura, nem pela medicina moderna, mas existe controle. Isso que o Dr. Marcos Pai falou é muito importante. Quando você fala de coisa crônica ou se coisa de longa data, a gente precisa mudar o estilo de vida. Modo de sentar, o que você come. Ai, meu Deus, ele me olhou, eu devo estar sentada toda errada. Por exemplo, o que você come. Sabemos que existem alimentos que são mais pró-inflamatórios, outros que ajudam a diminuir um pouco a inflamação.
né? Atividade física, por exemplo, na fibromialgia, está mais que comprovado que a atividade física moderada, aeróbica, ela ajuda a diminuição da percepção da dor. Você oxigena melhor os tecidos. Você torna... E você lava essa dor crônica, essa inflamação crônica. Né? Voltou à questão que foi perguntada do fator emocional. Dor, ele é um aspecto subjetivo. Então, tudo que é subjetivo entra aqui no cérebro, tem uma conexão com o nosso sistema límbico, que é a das emoções. Embora as emoções não sejam a gênese de todas as dores, mas eu posso dizer que as emoções, sim, podem contribuir para modular, para mais ou para menos, qualquer dor. Então, o mesmo machucado, vamos imaginar, o mesmo machucado pode ter um tanto de dor para uma pessoa e um tanto de dor para outra, é isso, né? E até mesmo na mesma pessoa. Dependendo do momento, você do que está mais acontecendo. feliz, não vai ter menos dor. Se ela está brigado com o marido, vai ter mais dor. Então, é muito interessante essa questão. E aí, eu queria saber se para até mesmo pré-controle ou para tratamento, como a gente se coloca dentro desse tratamento pode trazer uma resposta melhor também? Com certeza. Isso a gente vê bastante na prática e também em estudos. Que aquela pessoa que, digamos, enfrenta a dor de frente, que é mais proativa, que tenta fazer exercício, que tenta mudar seu estilo de vida, tem resultados muitas vezes melhores. Tá? Sensacional. Porque isso é aquela questão da percepção da dor do cérebro. Né? Se você está mais calmo, se você está mais tranquilo, seu cérebro fica, digamos, menos inflamado e pode enfrentar melhor essa patologia. Então, muitas vezes quem tem dor crônica não percebe, mas já começa a ficar com insônia, tá? Tem estudos que mostram que mais de 50% das pessoas que têm dor crônica dormem mal, têm um sono leve, têm um sono ruim, e vão ficando mais cansadas, mais fadigadas, isso vai diminuindo a energia da pessoa e vai piorando os sintomas da dor. Vira de fato uma bola de neve, né? Isso, exatamente. Por isso que tem que tratar, o tratamento geralmente é multidisciplinar, com médico, fisioterapeuta, a gente tem várias abordagens diferentes para poder compensar e controlar o sintoma da pessoa. Do que vocês trouxeram, por onde vocês querem começar, por favor? Comece. Quer falar sobre coluna, depois eu falo sobre o joelho. Vamos começar pela coluna, então? Tudo Vou fazer bem. o seguinte, eu vou para o intervalo e na volta a gente começa pela coluna, depois a gente fala um pouco sobre o joelho. E tem uma enquete rolando no Instagram. Se você entrar no meu @JaqueStefano no Story, você vai encontrar o encaminhamento para a enquete, mas também pode ir direto lá no Insta do nosso programa, @nossoprograma. Vou para o intervalo, então, rapidinho. Daqui a pouco eu estou de volta com o doutor André Tsai e com o doutor Marcos Pai. Não sai daí. O nosso programa está de volta. Eu estou recebendo aqui para esclarecer as nossas dúvidas sobre dores crônicas, muitas delas sem motivo. Quem está esclarecendo as nossas dúvidas do que pode ser feito, o que pode ter acontecido, qual pode ser o tratamento, é o doutor André Tsai, que é ortopedista e acupunturista, e o doutor Marcos Pai, que é fisiatra e acupunturista também. Doutores, a gente volta então nesse bloco trazendo algumas explicações para as pessoas do que pode estar acontecendo com elas. Eu queria, por favor, que o doutor Marcos começasse então. Tudo bem. A gente trouxe alguns modelos aqui, então, de coluna, para mostrar algumas das queixas mais comuns, alguns problemas mais comuns da coluna, tanto cervical, que é a parte de cima, como na lombar, que é a porção de baixo, tá? A gente vê, então, que a coluna é um conjunto de ossos, né? Articulações bem complexo, tá? A gente tem mais de 20, quase 30 ossinhos aqui, que tem articulações entre elas, tem nervos aqui em amarelo que passam no meio, tá bom? E também tem os discos que absorvem impacto e permitem o movimento. Então, qualquer lesão no osso, no nervo, no disco, pode gerar dor e muitas vezes uma dor crônica que nem sempre a gente consegue diagnosticar e tratar. Tá? Aqui seria, então, um resumo de como funciona a coluna no dia a dia. Tá? O disco, né, é uma estrutura gelatinosa, tá bom? Que parece, digamos, um babalu. Ela tem uma estrutura de dentro mais líquida, estrutura mais fora que é mais fibrosa. Ela permite movimento, permite deslocamento, rotação na coluna. Só que com a idade, com a atividade física muito, digamos, impactante, ela pode dar uma pequena enfraquecida, pode gerar uma protrusão. O problema é aquela famosa hérnia de disco, né? Que quando tem tanta lesão na coluna, está tão fraco, que ela estoura
e vira essa bolota que pode pinçar o nervo. Quando a aí gente que fala de gera hérnia dor. de disco, é disso que a gente está falando então. Exatamente isso. É o disco que enfraqueceu, aí cresce aqui atrás, pega o nervo e por isso que dá o sintoma na perna. Por isso que pode dar uma fraqueza na perna, uma dor em choque, formigamento. Muitas vezes, então, é um problema aqui articular ou então do disco, tá? Uma outra questão comum da coluna seria esse modelo aqui que mostra 4 estágios diferentes de uma artrose, de uma lesão degenerativa desgastante da coluna. Aqui uma coluna saudável, com disco, digamos, de uma altura boa, bem nutrido. Então, o que deve ser de todo mundo é desse primeiro jeito, né? Isso. Aí com a idade, com esforço, com umas lesões, o disco pode dar uma espremida, que a gente comentou já da protrusão. Em um estágio mais grave, pode ter tanto desgaste osso, tem tanto desgaste no disco, que ele já todo comido até. O que acontece com esse disco? Ele vai se desfazendo, doutor? Pode se desfazendo, perdendo água, perdendo nutriente, tá? Aí o osso bate contra o osso, aí isso pode gerar dor. Do mesmo jeito que a gente tem dor, por exemplo, no joelho, no cotovelo, por artrose, pode acontecer na coluna. E aí eu queria, doutor, então perguntar um pouco mais sobre essa questão da coluna e entender o quanto o que a gente faz, as nossas escolhas na vida, tem responsabilidade nessas dores. Então, a maneira como a gente senta, se a gente carrega ou não muito peso, no caso das mulheres, se usam ou não salto alto demais no dia a dia. Essas ações, fazer muita ou não fazer nenhuma atividade física, algum esforço repetitivo, dependendo de cada profissão ou de cada atuação. Vejo muitas mães que depois da gestação, às vezes tem mais do que 1, 2 filhos, pegam no colo, carregam peso, fazem várias atividades e esses acúmulos podem ser responsáveis por ações como essa, além da idade, doutor? Com certeza. A gente vê que tem fatores genéticos, mas também fatores, mudanças e questões do estilo de vida da pessoa que pode gerar dor. Que nem você comentou, desde questão de salto alto, até outras umas questões, como, por exemplo, frouxidão na articulação, uma pessoa que tem muita hipermobilidade, tá? Alguma pessoa que está muito acima do peso, também estudos mostram que é um fator inflamatório para a coluna, tá? Questões de atividade física, tanto o excesso como a falta também pode gerar esse problema. Então, são várias variáveis, são vários fatores que a pessoa deve avaliar, procurar algum médico para poder direcionar o tratamento e também, mais importante, a prevenção. Doutor, uma coisa que eu gostaria de entender. Quando uma pessoa procura vocês, a gente pode então ter as duas situações. A pessoa estar em um quadro agudo, porque se machucou, porque sabe que fez alguma coisa, ou, por exemplo, é uma pessoa que engordou muito, uma gestante, a gente vai encontrar uma causa. Ou alguém que não sabe a causa, mas quando vocês fazem um exame, constatam situações como essa que o senhor citou para nós, ou ainda pessoas que vêm com uma dor crônica e ainda assim não sabem explicar e não se encontra uma causa aparente. Há frentes de tratamento diferente para cada uma dessas ações, doutor? Sem dúvida. Embora você tenha como queixa principal dor, a gente precisa primeiro, como a gente tinha comentado, dividir se essa dor é aguda ou crônica. Isso tem uma relevância clínica muito importante, porque quando você fala de dor aguda, a dor ela é um sintoma benéfico. Do contrário, eu estaria cozinhando, me queimando no fogo, e isso seria pior se não tivesse a dor para me avisar. Então, quando você divide se é uma coisa aguda ou crônica, muda completamente o meu foco, o meu tratamento. Agudo a gente está falando momentâneo, nunca aconteceu, aconteceu naquele momento por alguma ação que eu fiz, certo? Exatamente. E além disso, você tem um delta tempo, né? Um tempo curto, menos de 6 meses. Aconteceu aquele dia, a gente até sabe quando a gente faz alguma coisa porque a gente abusou, né? Fiz muita atividade física, sabia mesmo que eu ia ficar com essa dor ou algo assim, né, doutor? Exatamente. Aí quando você pula pro campo da dor crônica, primeiro, não muda em nada, você precisa investigar e tentar chegar a um diagnóstico. Mesmo que muitas vezes o diagnóstico não seja tão preciso, mas o tratamento acaba sendo um tratamento mais de suporte. Você aí sim está tratando uma entidade que acabou virando a própria doença, que é a dor crônica. Então, eu vou abordar o quê? Eu vou tratar a dor crônica. Está tratando o sintoma? Não, não estou tratando o sintoma. Eu estou tratando um paciente, como o Dr. Marcos Pai falou, que traz junto com a dor crônica um quadro de o sono não reparador, alteração de humor. Imagina a pessoa sofrendo há anos de dor nas costas, o humor dela vai mudar. Claro. Vai ter um humor mais depressivo,
Não vai querer frequentar a maioria dos eventos de família, né? Tem essa questão social. Ai, vamos ter que viajar para ir para essa festa de carro, não vou aguentar, não vou conseguir, não é Exatamente. verdade? Então, existe uma série de consequências sociais, inclusive, e que a gente precisa abordar. Né? Então, quando a gente vai instituir um tratamento, a gente está tratando sim uma dor, que pode ser um sintoma, mas na dor crônica, ela é uma entidade e que traz com ela várias outras detalhes que a gente precisa também abordar. Estão chegando vários comentários aqui para nós e perguntas. A Belita disse que está amando o programa, muito bom, ela assiste todas as tardes. Muito obrigada, Belita, um beijo grande para você. Vou já fazer aqui algumas perguntas que chegaram para nós, mas para não perder essa lógica de raciocínio, eu queria entender algo que me parece muito interessante, eu queria que vocês explicassem para nós. Quando a gente fala do tratamento com acupuntura, eu já vi várias pessoas me falarem que foram fazer acupuntura por conta de uma queixa específica, talvez até uma dor aguda, e sequer relataram para o acupunturista alguma dor crônica que tinham. E durante o processo da acupuntura, o médico perguntou, o acupunturista perguntou, você tem uma dor assim, assim? Ah, tenho, mas nem tinha lembrado de relatar, mas enquanto é feita a acupuntura, vocês conseguem perceber outros locais em que haja dor? Queria entender como é que é isso, por favor. Olha, não tem nada de místico, tá? Mas a gente sempre depende do que o paciente nos relata. A gente não tem no consultório uma bola de cristal. Então, é claro que na nossa anamnese clínica, a gente sempre parte pela queixa principal. Normalmente a pessoa tem várias dores. Então você precisa focar, olha... Tá Hoje bom, vamos tratar o quê, né? Qual que está te limitando mais? Qual que te incomoda mais? Ah, não, do joelho. Mas a mais antiga é das costas. Não, vamos tratar o joelho e depois a gente vai tratar a dor que é mais antiga, mas que não está te incomodando, não está te limitando tanto. Mas a gente depende da anamnese, a gente depende do que o paciente nos relata. É claro que com a nossa experiência clínica, a gente vai notar que, olha, você também não tem isso, você também não tem aquilo, porque a gente já viu isso em outros pacientes, a gente também já viu na literatura. E durante a acupuntura, o corpo dá sinal de algo que de repente a pessoa tem esquecido de relatar? Dá para perceber algo? Estou imaginando em pontos que estejam inflamados ou que sangrem, isso existe também? O que existe é a gente tratar o paciente por conta da dor do joelho e na sessão seguinte ela relata, aquela dor de cabeça que eu tinha, que eu não falei, também melhorou também. Tá? Então isso é o mais comum. É claro que a gente percebe algumas alterações, por exemplo, na pele, alterações vasculares, alterações de cor da pele, e que a gente pode até perguntar, olha, você também não tem um pouquinho de dermatite, você não tem asma, então tem coisas que estão correlacionadas e que dá para a gente meio que indagar o paciente. E aí eu queria perguntar para vocês, doutor, pensando nesse primeiro momento, vamos imaginar um primeiro contato com o paciente, lembrar de contar tudo ou tentar lembrar de contar tudo, faz diferença para fechar um diagnóstico e começar um tratamento? Claro, com certeza. Porque é uma consulta que você tem que avaliar o paciente como um todo, tá? Porque muitas vezes ele se queixa só de uma dor, só que a gente vê que o problema está no ombro, talvez o problema no cotovelo é porque no dia a dia ele está com o ombro muito elevado, está trabalhando de uma maneira errada, e vai gerando um sintoma. Então, ver o histórico do paciente, histórico familiar, ver os exames que ele já fez, ver se tem alguma doença crônica. Por exemplo, muitas vezes o diabetes que está mal controlado pode gerar uma dor na mão e nos pés e o paciente não vê uma relação. Então, muitas vezes, compensando a questão do diabetes, a gente melhora a dor da pessoa. Nós somos um todo e a gente esquece disso, né? Vamos ver como é que está a nossa enquete? Vamos colocar então, por favor, na tela? A pergunta é sobre as dores crônicas, né? Se as pessoas sofrem com isso. E dos nossos telespectadores, 61%, é isso, Vê? 63% diz que sofre com dores crônicas. E eu vou ler, então, algumas perguntas que chegaram aqui para nós, tá? Uma delas é da Solange. Ela diz que tem artrose no joelho direito, mas tem tendinite no pé direito também. Só que no outro lado do pé, ela também tem dor. Ela foi no ortopedista, então ela tem artrose no joelho direito, ela tem no pé dor e tem dor no outro pé também. E ela disse que foi no ortopedista, ele passou uma injeção. Quando tem o efeito da injeção, a dor passa. Quando o efeito da injeção
vai embora, a dor volta. Isso pode ser considerado crônico? Ela vai precisar de um diagnóstico melhor para poder fazer esse tratamento? Aparentemente é uma situação crônica. Né? E ela vai, procura uma medicação, alivia. E essa é uma característica da dor crônica. Vai e volta. Às vezes a gente até se automedica, né? Exatamente. Só que isso não é bom. A pessoa, de fato, ela precisa saber o que está por trás. Então, por exemplo, no joelho, dependendo da idade, possivelmente ela tem um quadro já de um desgaste do joelho, que é muito comum, que é a artrose, a gente hoje chama de artrite. A partir de que idade a gente já pode falar sobre isso hoje, doutor? Olha, para ser mais conservador, a partir dos 50, 60 anos. Mas a gente sabe que o processo degenerativo da cartilagem já começa aos 40 anos. Então, a gente sabe que existem alterações da própria processo de envelhecimento, que é natural. Envelhecer não é doença, só que a gente tem que saber como envelhecer de uma forma saudável. A dor é um alerta. A dor significa que começou um processo inflamatório, tem uma inflamação. Se você tratar só com base na parte sintomática, é que nem você apagar o fogo e ela sempre ressurgir, sempre ressurgir. E isso que foi comentado pelo Dr. Marcos Paia é muito importante, é o estilo de vida. Como as dores aparecem muito no aparelho locomotor, e eu como ortopedista posso falar, a gente tem que pensar muito na biomecânica. Então é como que você usa a sua articulação, é como que você usa cada junta que você tem no organismo. Agora, essa inflamação que é localizada, ela pode sim se espalhar. A inflamação que está no joelho, pela circulação, por mecanismos nervosos, ela pode espalhar. Aí, no caso, imagina no joelho para outras partes da outras perna, partes. como a gente falou no outro caso, começa uma dor na planta do pé e ela sobe para o corpo inteiro, né? A gente tem até alguns exemplos também para falar sobre o joelho, não tem, doutor, por favor? Nós temos sim. Isso aqui é uma maquete que mostra alguns estágios que a gente estava falando sobre o joelho. A doença mais comum é a osteoartrite de joelho, que é um processo degenerativo. Então, aos 40 anos, você tem um joelho com cartilagem normal, em que você tem uma dobradiça o joelho. E a partir do momento que você usa ao longo da sua vida, você tem um desgaste natural. Então, esse desgaste natural do joelho, ele faz com que a cartilagem, ela suma aos poucos, e o que tem por baixo da cartilagem é o osso, que é o osso que a gente chama de subcondral, o osso subcondral. Interessante salientar que a cartilagem em si, ela não é inervada, ela não dói. Se eu pegar um bisturi e raspar a cartilagem, a pessoa não sente dor. A dor está embaixo da cartilagem, no osso subcondral e também na sua periferia, onde? Na cápsula, na sinóvia, nos ligamentos. Isso dói. Então, quem sofre de dores crônicas no joelho, muito que provavelmente é um quadro de desgaste, que hoje a gente chama de osteoartrite. E a gente vê em atletas isso acontecer muito cedo, inclusive, né, doutor? O caso dos atletas é porque você utilizou essa fase muito intensamente. Eu sempre faço um comparativo com um carro. Quando você compra um carro zero, o pneu está zero. Conforme como você usa, se você colocar mais carga, se você sair correndo, sair derrapando, fazendo manobras radicais, você vai gastar mais o pneu. Aqui é o nosso pneu. Então, se você for um atleta de alta performance, obviamente que esse processo vai ser mais intenso. Então, essa situação, ao invés de aparecer com 60 anos, vai aparecer com 40 anos. É uma questão puramente física e mecânica. A gente foi feito para fazer de um jeito. Se a gente sobrecarrega de alguma maneira, a gente vai sentir, não é mesmo? Vai sentir, vai gastar. Estão chegando várias perguntas aqui para nós, eu vou passando para vocês. Uma delas é da Elza. Ela quer saber sobre a coluna lombar. Ela disse que do lado esquerdo dói muito. Não só a coluna, mas também o antebraço, a panturrilha e ela fala da planta dos pés também. Ela diz que já foi ao médico, fisioterapia, faz acupuntura e caminhada de segunda a sexta por 1 hora, mas não melhora. Ela disse que, principalmente, acho que é na coluna, ela está falando, muito forte. Ela disse que não é comilona e que pesa 66 quilos. Vocês podem orientá-la, por favor, doutores?
Como ela tem dor em várias regiões do corpo e, pelo visto, é uma dor crônica, tem que realmente investigar o que houve. Então, às vezes, surge uma dor no pé, a pessoa anda torta, joga o peso no outro joelho, acaba andando torta para compensar, também joga um peso na coluna, tá? Então, isso pode ir gerando uma dor que a gente chama de dor miofacial, uma dor por contratura ou desequilíbrio muscular. Então, Tratamentos diferentes podem ser aplicados? Qual que é a orientação? pode, doutor? depende muito do que está acontecendo. Uma dor mais muscular, uma acupuntura pode ajudar muito. Porque a gente põe a agulha, a gente vai direto no local da dor ou então em pontos próximos para ajudar a relaxar a musculatura, para ver se, digamos, melhora a circulação e ela pode ficar mais confortável no dia a dia. Aí a agulha colocada nas costas mesmo, doutor? Como é que funciona? Depende do que a gente quer tratar. Tem pontos da acupuntura que tem ação local e tem pontos que a gente pode usar para ter um efeito no corpo todo. Tá. Então, por isso é muito comum a pessoa falar que está com insônia, a gente dá uma espetada no pé e a pessoa já relaxa, fica menos ansiosa, tá? Isso que é o interessante na acupuntura para esses casos, quando tem muitas dores, não adianta fazer um remédio só paliativo, fazer infiltração em cada ponto. A gente tenta tratar a pessoa como um todo para ver se diminui a dor no geral e a gente consegue localizar talvez o foco da dor, o que realmente está acontecendo para direcionar. Que daí ela possa ter qualidade de vida e controle, como vocês falaram pra gente. Pensaríamos o quê, doutor? Porque mesmo sendo a dor crônica, existe dentro da dor crônica quadros mais agudos, mais intensos, em que as pessoas reclamam. Aí eu queria saber, sessões diárias, sessões semanais, como pode ser isso? Vai variar para cada tratamento, pensando na acupuntura? Com certeza. Depende muito do sintoma e da intensidade dos sintomas da pessoa. Como regra geral, a gente pode falar que uma dor mais leve, uma dor mais crônica, controlada, você pode fazer 1 ou 2 sessões semanais. Conforme a dor for mais intensa, Pode falar. a gente intensifica um pouco mais. Pode fazer 2 a 3. Chegou uma pergunta pra gente. Eu vou dar uma corrida aqui, que são várias perguntas que chegaram. No caso Por favor. dessa telespectadora, talvez pudesse colher um exame de sangue para ver se não tem algum tipo de reumatismo. Tá? Hoje em dia, algumas doenças autoimunes, ou tipo lúpus, artrite reumatoide, nessa linha de doenças reumatológicas, quando tem muita inflamação brotando de uma forma sistêmica, mais do que 3 ou 4 articulações, eu acho que seria interessante uma pesquisa nessa linha reumatológica também. Perfeito. Fica a orientação para a nossa telespectadora. Chegou mais uma pergunta para a gente agora da Eusilene. Ela disse, boa tarde, Eusilene. Ela disse que gostaria de saber uma coisa. Eu tenho muita dor de cabeça desde a minha primeira gravidez. Isso é normal? Depende? É a pergunta dela. Bom, foi um fator que preceptou. Coincidentemente ou não, se você não teve nenhum quadro de dor de cabeça antes disso, provavelmente foi um fator emocional que precipitou o aparecimento dessa dor. Né? A gente sabe que durante a gestação tem alterações diversas. Uma delas, você ganha peso, se acumula líquido e tem uma série de mudanças hormonais. Provavelmente ela teve uma dor desencadeada por isso. Tá? Não vejo nenhum problema da gente começar um tratamento com acupuntura, mas é claro, será que não tem nada na cabeça? Então, concomitantemente a isso, precisa ter uma avaliação no neurologista para afastar qualquer coincidência. Perfeito. É bom observar tudo, né? É bom observar. Chegou uma pergunta pra gente do Manuel. Ele disse que está assistindo o programa. A esposa dele está com um desvio na coluna, na parte de cima e perto do cóccix. Ele disse que isso causou um espaço na coluna e ela só tem 33 anos. Se vocês podem orientá-lo, por favor. Esses desvios na coluna são comuns, tá? Depende muito do grau, da intensidade do desvio. Por que isso acontece, doutor? Questões mais genéticas, até questões pessoais, porque às vezes você está numa fase de crescimento na adolescência, você pode ter um crescimento, digamos, desordenado de músculo, então você pode ter uma escoliose, uma cifose, que com o tempo, com fortalecimento, tende a estabilizar. Então, por isso que tão jovem pode ter um problema como esse, né? Isso, tá? Por isso tem que ver o que está acontecendo. Se for só um achado, se tem alguma relação com a dor, tá? Chegaram várias perguntas para nós. Deixa eu agradecer aqui. Qual será o nome? Porque é alguma coisa Oliveira, tá? Ela disse que está assistindo o programa, que está maravilhoso. É Ruth, de 61 anos, da Bahia. Ruth, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Tem uma pergunta que chegou para nós, agora eu não sei aonde eu coloquei essa pergunta. Deixa eu achar ela, peraí.
que foi, a pessoa fez a pergunta, deixa eu achar, peraí, que eu não quero perder nada do que... Ah, lembrei. Ela disse que tem um esporão no pé, se isso pode ter alguma relação com dores nas costas que ela tem também. Existe isso? Existe essa relação? Bom, primeiramente, o esporão, a gente tem que ver se ela é a causa da dor do pé. Tá. Esporão de calcânio, que é o que aparece no raio-x, muitas vezes ela não é a causa da dor. Uhum. E muitas vezes a pessoa tem dor no pé e faz o raio-x e não tem o esporão. Mas é claro que, como a parte ortopédica é muito biomecânica, se você tiver algum problema na sua base, que são os pés, isso vai, consequentemente, afetando os segmentos adjacentes. Por exemplo, joelho, quadril e até a coluna. Uhum. Então, é muito comum, até o Dr. Marcos Paes já exemplificou isso, eu tenho uma dor de um lado, depois sobe para uma dor para o outro lado, e aí, consequentemente, você pega a coluna também. Existe essa possibilidade. Mas também, em termos de prevalência, é mais comum ela ter a dor das costas por algum mau jeito ou erro de postura, do que por consequência do pé. Em termos de prevalência, seria isso. Talvez duas coisas acontecendo de uma forma simultânea. Colocar aqueles coletes, existe alguma coisa que de fato possa ajudar nessa nossa postura, Só então? sintomático. O melhor tratamento é fortalecimento da coluna, onde entra a parte da fisiatria, da reabilitação. E aí a gente vai fazer isso com exercícios? Como que é isso, doutor? Isso, a gente evita dar muito colete, por quê? Imagina, você está com dor na coluna. Eu tenho só um minutinho, tá? Por favor. Então precisa ver, porque senão você enfraquece, sua coluna fica, digamos, preguiçosa, tem que fazer o músculo trabalhar. Então a gente pode fazer exercício em várias fases. Primeiro alongar, primeiro tirar esses nós, essas contraturas e depois com o tempo fortalecer para melhorar a postura e melhorar a dor da pessoa. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas eu preciso deixar uma última pergunta que é sobre a escolha do tratamento. A gente sabe que existe uma série de tratamentos, em alguns casos há até uma indicação para fazer cirurgia. De fato, a diferença é a indicação correta, doutores? Para finalizar, quem prefere falar rapidinho? Sim, sem dúvida. A gente põe na mesa um leque de opções de tratamento. A gente pode dividir em cirúrgico e não cirúrgico. O não cirúrgico a gente pode subdividir em farmacológico e não farmacológico. Como essas dores são crônicas, o que a gente preconiza é quanto menos cirúrgico, melhor, e quanto menos medicamento, melhor. Por isso que a gente sempre fala do estilo de vida, como se sentar, postura, atividade física, melhorar a qualidade de sono, melhorar a sua dieta, a sua alimentação, isso é fundamental. Passado isso, você não consegue, está com dor, aí você tem medicações que podem ajudar e também cirurgias que podem ajudar a tratar. Eu tenho que ir embora. Eu convido vocês para voltarem, porque teremos ainda muitas perguntas. Obrigada a todos que participaram. Quem quiser entrar em contato, o mesmo site, né? A gente vai deixar para entrar em contato com os dois, que é o www.cmaesp.org.br. Tá passando direitinho para vocês. É o mesmo site para os dois, né? Mais uma vez, muito obrigada e uma ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu tô te esperando aqui segunda-feira e domingo às 8h30 da noite no Temas Bíblicos. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.